Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de empreendedorismo social e viagens que transformam. Então tem muita história boa, seja bem-vindo você que está assistindo pelo Instagram depois da quarta-feira e por você que está assistindo no canal do YouTube Lígia Bernardes Entrevista, sejam todos bem-vindos para esta entrevista. Hoje meu entrevistado tem muita história para contar, a gente comentou que difícil vai ser manter 1 hora de conversa no máximo, porque tem muita coisa pra gente discutir. Bom, meu entrevistado já está na área, então a galera tá chegando aqui, já vi que Gabi chegou, tem Jailton. Bom, então antes de começar, antes de chamar o meu entrevistado, eu vou falar um pouquinho de quem ele é para vocês já conhecerem o currículo aqui de Gustavo Bonafé. Então vamos lá. Gustavo Bonafé é formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão pública, especialista em desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Ele também é empreendedor, cofundador da Gucá Produtos Inspiradores, Desafios das Montanhas Vulcânicas, presidente da Abaco Coab, que ele vai contar um pouco pra gente também. Foi o vereador mais jovem da cidade de Poços de Caldas na legislatura 2017-2020. E também lançou no ano passado o livro Através do Norte. Aqui também tem merchan. Bom, ufa, já falei um pouco de cada coisa aqui de Gustavo, então vou chamá-lo para a gente começar esse bate-papo. Então, vamos chamar aqui Gustavo. Aqui. Pronto, estando aqui. Atenção. Gustavo! Tá na área! E aí, tudo bem? Tudo, e você? Tudo, e você? Ih, tô ouvindo Tudo minha jóia. voz. Ih, tô ouvindo minha voz aí. Deixa eu pôr meu fone para ver se é, porque é sempre o meu celular que dá problema nisso. Será que é Peraí. isso? Será que é isso? Se o pessoal me ouvir 2 vezes, vai ficar irritante pra galera, viu, Gustavo? Melhorou? Melhorou. Agora ouço só você. Só acertar o direito e esquerdo aqui. Senão o povo não ia dar conta de ouvir Lígia 2 vezes não, viu, Gustavo? Então, muito louco, né? Eu não sei por que que o meu celular acontece isso. Também A não sei. outra pessoa sempre escuta duplicado, nunca o problema é comigo. Mas quando eu coloco o meu fone aqui, funciona. Vai Ah, eu entender. também não sei não, viu? Muito complexa a tecnologia. Bem-vindo ao canal. A canal não, né? Aqui é o Obrigado. Instagram e depois estará no canal também, né? Tem gente que tá assistindo já no canal do YouTube. Ô, Gustavo, Legal. eu ia te chamar de conterrâneo, mas se você teve o detalhe de ter nascido em São Paulo, né? Então não dá para eu te chamar de conterrâneo. Ou dá? Não, mas dá. Eu me considero poços-caldense porque eu vim com 40 dias de vida para cá. Ah, Então, não, então tá, justo. Acho que entendeu? é. É só um detalhe técnico. Nossa, muito técnico mesmo, com certeza. Ô, Gustavo, então, bom, eu já te apresentei aqui pra galera. Fiz uma lista, né, de coisas para eu poder contar. Só que hoje, acho que coloquei o título Viagens que Transformam, porque tava um pouco difícil achar um único tema pra gente conversar. Então, inspirada no livro, que você começa contando das viagens e como que eu imagino que aquela viagem que você fez para a Ásia impactou em muitas decisões depois, eu gostaria de começar com ela. E aí, fala pro pessoal antes, né, para onde que você foi, o tempo que você ficou. E aí depois eu faço a minha pergunta sobre uma das aventuras que foi a minha maior curiosidade lá de perrengues que você passou por lá. Tá. Bom, essa viagem em específico, eu fui para a Mongólia com o objetivo de iniciar uma jornada que era para durar 1 ano. Então, eu tinha a missão de dar aula de inglês, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, eu fui para a Mongólia, mas sem saber qual que seria o meu próximo destino. Lá eu procuraria uma próxima vaga de trabalho voluntário. E ela apareceu depois na Indonésia. Então, eu passei ali por vários países da Ásia, só que eu tive que encerrar a minha viagem com 7 meses, mais ou menos. Então, ficou faltando 5, devido a uma infecção alimentar que eu peguei. Mas nessa viagem, faz parte da história. Essa viagem, ela durou 7 meses e eu conheci tanto a Ásia quanto a Europa. Foi quando eu fiz o mochilão para a Europa também. Ali do lado, né? Aí peguei um aviãozinho e fiz o mochilão por lá também.
Então, hoje eu tenho 30 países, né, que eu conheço, a grande maioria foi nessa viagem. Que legal. Então a ideia era ficar mais tempo ainda, era ter ficado um ano lá, se não tivesse a infecção. Era para ter morado em mosteiro, era para Ah, ter conhecido Nepal, Índia. Então, isso eu tive que adiar, um sonho que eu tive que nossa. adiar. Esse livro aqui seria tipo já um tamanho de Harry Potter, se eu tivesse conseguido fechar tudo isso, né? Aí teria que ser uma coleção. Ô, Gustavo, a sua cara tá ficando embaçada pra mim. Eu não sei se você tá se vendo embaçado ou se tá beleza. Não, Não? eu Tá tô vendo me vendo normal? normal. Ah, então É, tá. As pessoas também estão vendo normal, ó. Até abri aqui os comentários para alguém falar aí se tá vendo nós dois da mesma. Tá ok. Alguém pode dar um belezinha, tá ótimo. Tencione. Ninguém quer falar? não é que demora às vezes para Ah, chegar tem pro isso, né? pessoal. Tecnologia não é tão rápida quanto a gente às vezes, né? Ah, aqui, ó. Peraí que já recebi aqui. Não, aqui é de convite. Bom, mas vamos lá. Se você tá se vendo normal, você tá me vendo normal também, né? Tô. Então, beleza, galera. Ah, embaçado, ó. Está embaçado. Ih, Gustavo, então acho que você tá embaçado mesmo. Uai, por Só o que que eu tô Gustavo que vocês estão embaçado? vendo embaçado, gente? Embaçado, ó. Tem 3 embaçados, Gustavo. Ô, Mone, nós dois estamos ou só o Gustavo? Ó, acho que ele está ajeitando. Tá, a gente tá só de baixo, tá bom. Beleza. O Gustavo tá ajeitando aí. É. Ah, gente, é isso, né? Live é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, tecnologia, ela sempre vai dar um desafio. Então, enquanto o meu convidado, lá, ele saiu da live, então ele vai voltar aqui, peraí. Não saiam daí, gente, que o convidado saiu, mas vai voltar, que foi alguma coisa foi alguma coisa da conexão que aconteceu. Peraí só um pouquinho que ele já volta. E enquanto isso, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando por aqui. Já viu o Rubinho aí? Rubinho, o conterrâneo nosso aqui, hein, dando entrevista. Acompanha aí. Gente, o Rubinho, aproveitar e fazer um merchan enquanto isso. O Rubinho é o produtor, tá? 035 Filmes. Manda aí, Rubinho, faz um merchan. Quem tiver precisando de uma edição de filme, de uma gravação, tá? Ó, peraí que eu acho que o Gustavo voltou. Atenção. Vamos ver aí o Gustavo de volta. Atenção. Tu, Voltou? voltei. Eu tô muito perdido, mas O que tá voltei. acontecendo? Voltou, voltou. Pra Não, não mim, sei. fala. Eu continuo embaçado? Não, agora melhorou a nitidez versus o que tava. Melhorou agora. Tá, Tá bom? beleza. Boa. Tá Não, bom. então vamos bater papo, porque se o pessoal não conseguir começar a embaçar um pouco, o importante é que o áudio tá ouvindo, vira um podcast, não tem problema. Bom, deixa eu tirar aqui os comentários então pra gente continuar. Bom, Gustavo, então você comentou da sua viagem, que era para durar um ano, acabou durando menos, e aí você foi para a Isso. Mongólia. E aí, antes da gente entrar na conversa que já vai para a gente fazer gancho com a parte de empreendedorismo social e tudo mais, eu gostaria que você contasse sobre um perrengue que você passou lá nessa sua viagem, porque até fiz uma enquete no meu Instagram para ver quem já passou por perrengues de viagem. 69% disseram que já passaram. E aí, gente, Gustavo conta nesse seu livro, Através do Norte, que ele conseguiu nada mais, nada menos que ser preso no trem transiberiano, a caminho de Pequim, né? Conta pra galera essa história. Então, na verdade, foi na minha saída da Mongólia. E depois de ficar quase 5 meses lá, eu peguei o Transiberiano para chegar a Pequim e conhecer a China. E ia passar pelo deserto de Gobi, que no fim das contas eu acabei passando de carro, mas muito longe. A visão do Transiberiano era mais legal. Mas basicamente eu fui preso porque eu não tinha um documento, que era o visto de saída. Eu nunca tinha escutado falar em visto de saída, porque geralmente você tem o visto de entrada, né? Você tira o visto para entrar no país. E na Mongólia, por eu ter trabalhado lá, precisava desse documento. E aí eu não tinha esse documento, e aí os guardas me levaram para uma sala, me tiraram do trem, me levaram para uma sala, pediram esse documento. Eu liguei para minha chefe, era um sábado à noite. Aí ela falou, ó,
Esse documento a gente consegue amanhã e olhe lá porque é domingo. E você pode tentar subornar eles, porque a gente escuta histórias de que dá certo. E, e eu não consegui, assim, esse tipo de coisa eu não faço. Aí eu tentei chorar, né? Só que na sua Criar uma cabeça, mas você história. fala no livro que você tentou chorar e já estava imaginando que isso daria uma história, né? Não, total, porque assim, a história era muito legal. Eu estava numa salinha, numa estação na fronteira da China com a Mongólia, com uns 6 oficiais na minha frente, fazendo que eu me senti o 007 numa missão secreta sendo interrogado. Então, na minha cabeça, eu estava rindo da situação e gostando da situação. E aí, só que eu estava tentando chorar. Deve ter sido uma cena, eu falo, né? Deve ter sido uma cena muito ridícula, assim. Porque eu não consegui chorar. Eu falava, se eu não pegar esse trem, não vou ver meus pais, que eu não vejo há muito tempo. E aí, no fim das contas, não fui liberado, depois do meu choro que não saiu. E aí eu fiquei numa salinha durante umas boas horas, enquanto eles depois me levaram para um hotel. No hotel também fiquei preso lá dentro. Então eu não tinha liberdade de sair do quarto, eu tinha que esperar um oficial. E no dia seguinte veio o oficial, ele me extorquiu depois que eu percebi que ele pedia dinheiro para tudo, e eu meio assustado, né, com a situação, dava o dinheiro. E acabei indo para a China de carona, né? E a minha família aqui desesperada, porque eu dei a informação para minha tia Daniela pelo Messenger, o MSN, né? Que eu acho que nem MSN, tem gente, mais. ó. Eu falei, tia, tá tudo bem, eu tô preso na fronteira da China com a Mongólia. E mandei essa mensagem para ela. Então ela ficou com essa informação. Muito bom comunicador, né? Eu. Aham. E então a minha família já estava desesperada, porque não conseguiu falar comigo. E no dia seguinte que eu voltei a ter acesso ao celular, foi a hora que eu estava pegando a carona. E aí eu consegui falar com a minha mãe, falei, mãe, ela, o que aconteceu? Eu falei, não, tá tudo bem, eu tô indo para Pequim. Ela, você tá indo como? Aí eu tô indo de carona. Carona com quem? Aí acabou a bateria do celular. E aí a gente foi se falar 24 horas depois. Então, foi uma questão bem louca, assim. E, e aí eu conto um pouquinho do livro, né? Mais detalhes assim É, dessa experiência. Mas então tenho no meu currículo prisioneiro. prisioneira. Mas é de boa. Nesse caso foi Nesse por caso, algumas horas. foi um documento, né? Então, mas assim, eu gostaria nesse momento, quando eu li o seu livro, eu só imaginei a minha mãe. Mônica tá aqui, conhece minha mãe. Falei, cara, se eu falasse com a minha mãe, contando que eu estou de carona, e aí cai a bateria e 24 horas depois, então eu gostaria de aproveitar essa entrevista. Como que sua mãe chama mesmo? Ciomara. Xiomara, eu queria te reconhecer porque você foi uma personagem muito resiliente nessas histórias aí de Gustavo Bonafé. Aí sim, né? Tem que ter muita fé, né, Gustavo, com essas aventuras aí que você viveu nesse intercâmbio. Eu falo que a fé veio no meu sobrenome não por acaso. Muito boa. Bom, agora vamos já fazer alguns ganchos aí para falar de outras conexões. Um outro ponto que você trouxe no livro, e aí eu quero destacá-lo porque eu acho que ele foi muito forte, talvez aí pelas escolhas que você fez posteriormente, que foi uma cena, né, de uma pessoa passando fome na Mongólia. Então, que você viu aí, né, até se você quiser descrever, porque eu acho que ela é bem forte. E, Sim. e aí, dali, neste momento, você fez um compromisso com você mesmo de uma atuação social em tudo que você fizesse. Como que foi esse Uhum. momento e esse despertar aí que você teve com essa cena? É. Bom, primeiro assim, um contexto de vida, eu nunca passei por nenhuma dificuldade, né? Meus pais sempre deram todas as condições educacionais, de brincadeira, questões materiais, sempre tive todo o apoio. E então, para mim, fome era algo que eu sabia que era importante, era um problema, é um desafio da humanidade, né? Não era. Mas para mim estava sempre na teoria, porque quando eu sentia fome, pedia e tinha ali à disposição. Então, na Mongólia foi a primeira vez que eu me deparei com alguém passando fome na minha frente. Eu costumava sair, todo final de semana, eu pegava a minha câmera digital
com chip, aqueles chip que aí você passa pro computador e tal. E aí eu saía caminhando sem rumo. Eu deixava me levar, assim. A intuição ia levando. Vocês escutaram uns barulhos assim, a Maia que É tá a toda Maia, chorando, gente, a veio, Maia. Gente, eu conheço tudo é do a Gustavo gatinha. porque eu li o livro, tá? Então, assim, já sei quem é Maia, sei um tanto de Ela coisa veio da Maia, trazer o tá vendo? pinguim dela, ó. Ela veio Tem um trazer capítulo só o, pra Maia nesse livro, tá, gente? Então, ah, Então, aí eu fui andando nas ruas e aí tinha um bloco tinha uns prédios em construção. E aí eu entrei para ver, tava lá, acesso livre e tal, e fui entrando. E tava ali no processo de construção, então tinha um monte de material espalhado e tal. E de repente eu comecei a escutar umas marteladas. E eu falei, uai, o que será que é? Porque não tinha equipe trabalhando assim. E aí eu fui tentando localizar, quando eu vi um homem. Ele tinha um cabelo mais ou menos do tamanho do meu, assim, ele estava todo de preto, estava de costas para mim e martelando alguma coisa. Aí eu fui buscando um ângulo para ver o que que era. E aí, de repente, eu vi que ele estava tentando quebrar uma cabeça um crânio de gado, né, de boi, de vaca, sei lá. E aí eu fiquei observando para entender, né, o que estava acontecendo e de repente eu ouvi um barulho mais forte, ele consegue pôr a mão e ele tira a carne que ainda estava lá dentro e começa a comer aquela carne daquele jeito ali. E para mim foi uma cena muito forte, porque aí eu entendi que ele estava passando fome e tudo mais. Eu devo ter encostado em algum lugar, porque eu fiquei muito mexido, e aí fez barulho, ele olhou para mim, eu olhei para ele, ele assustado pegou e foi embora. E naquele momento, bastante mexido com a situação, eu falei, cara, eu tive e tenho uma vida privilegiada, diferente da grande maioria das pessoas. Isso era uma imagem que eu já vinha construindo pelas viagens ali, por visitar vários lugares e tal. E aí eu falei, tudo que eu fizer a partir de hoje sempre vai ter um viés para apoiar alguém que não tem as condições que eu tenho hoje. Então, aí eu fiz esse compromisso, assim, a partir daquela cena, assim, de que eu sempre estaria envolvido com ações sociais, não no sentido de ficar aquele assistencialismo, né? Mas me colocando à disposição para a emancipação das pessoas. Então, tudo, né? A minha consultoria tem esse viés, o livro tem esse viés, né? Estou como presidente da ABACO, que a gente vai falar mais para frente, que foi o desafio maior que surgiu nesse sentido nos últimos anos. Então, tudo assim que eu faço, a GUCA, os desafios das montanhas vulcânicas, vira e mexe, a gente está se questionando também como que vai adotar esse modelo. Então, é um pouquinho disso, dessa muito pergunta. legal. Não, e é legal que, e só para dizer, né, me tocou bastante quando eu vi essa parte. E logo depois você já começou a colocar na prática, já estava nos planos, mas não deixa de ser já uma conexão, que foi o trabalho voluntário que você fez como professor, que foi na Indonésia, né? Não, na Mongólia, foi na Mongólia também. Foi na Mongólia, é. E aí, A Mongólia para mim foi marcante essa Mongólia, hein? Porque teve foi. viagem top. E, gente, ó, só mais uma dica aqui. Hoje eu tô muito merchandeira, porque o livro é muito legal mesmo. O livro, depois vocês podem dar olha. Primeiro, né, leiam o livro. Daqui a pouco o Gustavo fala como que vocês conseguem adquiri-lo. E no Instagram do Gustavo, que já está marcado aqui, tem um destaque lá só falando do livro. Então, dá para ver bastante coisa legal disso que a gente está trazendo algumas pinceladas, né? Tem que ser um teaser, né? Não pode ser o livro inteiro. Mas me fala desse trabalho como professor lá na Mongólia. O que isso despertou em você? Como que foi o que você estava esperando versus o que você efetivamente aprendeu lá? Tá. Então, eu fui pela IESEC, né, que é a Associação Internacional de Estudantes, é a maior organização estudantil do mundo, e aí abriu essa vaga na Mongólia. O meu critério foi, não tenho referência nenhuma na Mongólia, então vou para lá. O que eu sabia era Gengis Khan e o War, né, que era um território estratégico no jogo de tabuleiro War. Era isso que eu sabia da Mongólia. Então, eu falei, quanto menos eu souber, melhor. E aí a vaga era para trabalhar numa creche, contraturno, assim, para dar aula de inglês para crianças e adolescentes. Então, foi a minha primeira experiência como educador, assim, um professor. E foi uma experiência muito marcante, porque
a primeira aula ela foi muito legal. Primeiro que eu me dei conta que eu não tinha um idioma comum com as crianças. Então elas falavam mongol, um pouquinho do russo, algumas, e eu falava o português e o inglês. O espanhol arranhava ali e tal. Mas não tinha uma língua em comum. Eu falei, como que eu vou ensinar um outro idioma para elas, sendo que a gente não tem um para comunicar? E aí na primeira aula foi muito interessante, porque além de ter caído essa ficha, eu não preparei aula, né? Então, assim, valorizem cada vez mais os professores, porque não é só o momento da entrega da aula, tem a preparação. E naquele dia eu aprendi que tinha que preparar. Coisa básica, mas na euforia da viagem, deixei passar. Então, as crianças ficaram olhando para mim, eu fiquei olhando para elas, e de repente a resposta de como que eu daria aquela aula veio de uma delas. Ela era uma menininha, eu lembro dela, ela veio correndo, bateu no meu braço, gritou alguma coisa e foi para o outro lugar da sala. E nisso as crianças se espalharam. E aí, é muito legal, que eu falei, poxa, na hora eu percebi que era um pega-pega. E eu percebi que aquele era o idioma que eu tinha em comum com elas. Então virou um pega-pega a primeira aula e eu ia tocando nos objetos, falando em inglês e elas repetiam. Então foi muito legal, assim, foi a primeira experiência. E aí eu percebi que eu teria que ir atrás do lúdico, do criativo, da arte, da música, da brincadeira, para conseguir ensinar aquelas crianças. E foi um processo muito bacana. Ali foi, aquela experiência foi que deu a diretriz para eu trabalhar com educação, no meio corporativo, no meio social, mas ser um desenvolvedor de experiências. Hoje eu me considero um facilitador, ou seja, alguém que cria experiências para promover o aprendizado, independente do contexto. E veio dali, veio daquela experiência, veio dos comentários das crianças, e ali eu moldei o meu norte, né? Vamos colocar assim. Ali eu ajustei a minha bússola para seguir naquela direção. Então foi um pouquinho disso, assim, foi uma Demais. experiência muito Não, e marcante. assim, traz a curiosidade para as pessoas, né? Porque também foi cultura lá para você, né? Que você descobriu que algumas canções infantis, elas não eram brasileiras. Achei engraçado essa parte também. Eu descobri que, por exemplo, Meu aquela pintinho passarinho quer amarelinho. dançar, o meu pintinho amarelinho, o passarinho quer dançar e o rabicho balançar, que acaba de nascer. Era o Gugu que cantava, acho. E aí teve um dia que eu estava numa colônia, tipo uma colônia de férias com os alunos de uma outra escola que eu também trabalhei, e aí eu abri a porta e estava todo mundo dançando essas músicas. Mas foi uma alegria, assim, falei, cara, não é possível que tenha o Pintinho Amarelinho cantado em mongol, em russo, nossa, e aí tem várias, assim, né? E isso foi muito interessante de ver como a cultura e essas músicas, porque eu não sei de onde veio, né? Mas tá É. lá, chegou Não, na hora lá, você deve ter chegou. pensado, nossa, estão cantando minha língua até sem entender que na verdade não, né? Era a música que estava lá, né? Aquela confusão de Foi muito legal, assim. que Então você vai top, não. aprendendo essas coisas, né? E vai aprendendo uma outra linguagem humana, né? Que é essa questão do gesto, da comunicação não verbal, das questões culturais que vão passando, da brincadeira que o pega-pega aqui é o pega-pega da Mongólia. Então, olha que legal, né? É a Então, você linguagem, tem né? repertório. Algumas linguagens que realmente nos conectam, né? Além de qualquer diferença na linguagem falada, enfim, né? E aí É, agora, até você tá falando aí você contando agora a história e da Mongólia, teve muito essa questão da brincadeira, do bom humor. E aí eu já conecto com a tríade que você traz no livro, que é o seja perdido, seja infantil, seja natural. E conta para as pessoas um pouquinho, né? Resumidamente, para a gente também não tirar todo o mistério do livro, mas ou pelo menos um deles, como seja infantil, considerando aí já esse gancho com que você esse aprendeu gancho. lá na Mongólia. E não sei também se teve a ver, né? Imagino que já foi um despertar para esse livro que estava construindo na sua cabeça, né? Na vivência, de alguma forma, né? Total, total, total. O seja infantil é um conceito que desses todos aí, é o que eu carrego há mais tempo. E então, a tríade, na verdade, é a segunda parte do livro, né, em que eu faço uma proposta. Na primeira parte, eu trago histórias da minha vida, mas sempre com um viés de reflexão para o leitor, para a leitora, né?
E aí eu falei, bom, como que eu posso contribuir mais? Contribuir no sentido de provocar, de dar uma opção, né, uma possibilidade para quem está lendo o livro. Eu falo que assim, eu mesmo já tive momentos na minha vida de fazer muito curso, curso. E não tem problema fazer muito curso. Eu dou cursos, então não tem problema. Mas você tem que saber o equilíbrio disso tudo. Porque a gente às vezes quer desenvolver todas as competências do mundo, né? A gente tem que ser assertivo, a gente tem que ser comunicativo, a gente tem que ser um bom ouvinte, a gente tem que ser transparente, honesto, ter senso crítico e por aí vai, né? E aí vai enchendo muito, assim, de muita coisa e no fim você acaba não sendo nada, se você não olhar para o que realmente importa. Então a tríade fundamental, ela é uma provocação. Eu falo que ela é como se fosse a moldura de um quadro. É o que vai cuidar dessa obra de arte que é a sua vida. Então se você cultivar essas três energias, ser mais infantil, aí eu vou explicar um pouquinho dela, ser mais natural e ser mais perdido ou mais perdida, você consegue desenvolver a sua vida, a sua carreira de uma maneira mais conectada com você mesmo. Uhum. E o seja infantil é até uma provocação, porque geralmente quando está em briga, às vezes você está brigando com alguém, você é infantil demais. E aí eu falo ruim, que a né? gente joga, é ruim, a conotação é ruim. A gente joga o peso da nossa imaturidade adulta na infância. E quando na verdade a infância é o período que a gente aprende tudo, desde o mais básico, andar, falar, pensar, até o brincar, que deveria seguir na nossa vida, assim como andar, o falar e o pensar segue. Né? A infância é onde a gente aprende, onde a gente é curioso, onde a gente descobre novos universos. Então essa essência da infância a gente tem que trazer para a vida adulta, a gente não pode deixar. Né? Uma das frases que eu cito é do Márcio Liber, que ele fala, a gente tem que amadurecer sem deixar de ser criança. Né? Então, essa parte da criatividade, da criação, tem a mesma origem da palavra, né? Criança e tal. Então, a gente tem que trazer para essa vida adulta. E junto com essa retomada da curiosidade, da vontade de aprender, da questão do brincar, e tem a questão do humor, né? Quando a gente é criança, a gente vai oscilando o humor, vai conhecendo esse humor e como que a gente traz esse conhecimento para a vida adulta. Então eu falo disso também e como que a gente cuida desse ambiente que está à nossa volta para trazer leveza e trazer a possibilidade das pessoas navegarem pela sua história, indo lá para a infância, indo para outros períodos, mas que ela se sinta à vontade naquele ambiente para poder se desenvolver e para poder produzir e tal. Então é um pouquinho disso assim que eu abordo nessa segunda parte do livro. Não, e até quando eu estava lendo, você perguntava, né, qual que é a brincadeira que você mais gostava, algumas reflexões que é isso, né, a gente sabe responder hoje, né, talvez nessa vida adulta, a gente consegue responder tanta coisa sobre, a gente vai falar de características mais profissionais, mais técnicas, tanto de coisa a gente consegue falar e às vezes coisas mais básicas que nos conectam a mais leveza e também até o que você trouxe não deixa de se conectar com muitas até temas de autoconhecimento que fala que é a criança interior, né, que no fim a gente Sim. tem a nossa versão que está lá atrás, que a gente não cuida, você não dá um relax para ela retomando das coisas que te dá prazer e nós mesmos não conseguimos ter às vezes muita leveza para a vida, né? Então eu nem tinha conectado, ótima conexão mesmo. E assim, o que eu quero trazer é que eu refleti muito sobre essa questão da infância, porque assim, eu não poderia pegar a minha infância como parâmetro para você lançar um livro, né? E eu conversei com várias pessoas, assim, inclusive com uma pessoa que no meu podcast, através do Norte, Spotify, é a Maura de Oliveira. A Maura, ela foi abusada dos 6 aos 16 anos. Caraca. E eu fiz uma entrevista com ela perguntando a visão dela da infância. E ela traz essas características de aprendizado, de curiosidade, de desafiar, de se provocar, lógico, junto com esses outros elementos de dor, de sofrimento, ao mesmo tempo que ela ia se formando, né? Então, essas qualidades da infância, elas estão presentes independente do cenário que você
está em termos biográficos, né? Você pode ter tido uma infância muito difícil, mas essa energia do aprendizado, e com certeza você tem passagens de que, né, estava presente ali essa parte do desenvolvimento, da criação, da criatividade e tudo mais. Então, como que a gente resgata isso? E às vezes é mais fácil ou mais difícil, aí depende da sua história, né? Com certeza. Não, mas muito interessante. Então, gente, ó, resumo para quem ainda não leu o livro, a tríade, seja perdido, seja infantil, seja natural. Hoje, se a gente ouviu aí sobre o seja infantil, os demais, né? Então fica a dica, né, Gustavo? Aí tem que ler no livro, né? Senão... Tem que ajudar o escritor independente, né? Exato, gente. Aliás, só aproveitando, quem quiser adquirir o livro, por onde que consegue? Ou mandando uma mensagem para mim aqui no Insta, ou no site, ou no YouTube. No YouTube tem a referência, né? Então, manda mensagem no Insta ou no site gustavobonafé.com.br. Aí, gente, ó, muito simples. Aí já cada um faça aí sua aquisição. E vem um monte de coisa junto com o livro, hein? Tem isso também. Aí o pessoal pode ver. Muito bom. Bom, agora corta para outro tema. Agora a gente vai falar sobre política, que isso aí já vieram algumas perguntas para mim também. E aí, antes de tudo, vamos trazer as curiosidades, né? Porque não basta falar que o Gustavo foi o vereador mais novo. Peraí que eu tenho a minha cola aqui. Então, o Gustavo foi na legislatura 2017-2020 o vereador mais jovem de Poços de Caldas, o quinto mais votado, correto? E que na época... Isso. E na época te disseram que você teria que gastar no mínimo uns 15 mil reais para ter chance de se eleger, e no fim você conseguiu com 2.400 reais ser aí o quinto mais votado. Bom, curiosidades à parte, a minha pergunta, mais do que as curiosidades, era só para a gente dar uma aquecida, é efetivamente o que te motivou a entrar na vida pública aqui em Poços de Caldas? Então, eu sempre... Eu sou não só gosto de viajar por outros países, mas eu gosto de viajar na minha carreira também. Então, de visitar outros universos, outras possibilidades. Então, eu sou muito inquieto, muito inquieto. Alguns podem falar que é falta de foco, e eu acho que já chegou a ser, mas hoje eu acho que não. Eu acho que eu sou um navegante. Eu gosto de desafios novos, gosto de estar em diferentes lugares. E então, por volta de 2012, eu já tinha passado por essa viagem na Mongólia, já estava iniciando ali o processo de ser consultor de empresas. Antes de me formar, olha que louco, né? Antes de me formar em administração, eu já prestava consultoria, né? Tinha um sócio, então a gente iniciou um empreendimento chamava Kailo, e a nossa pegada era de jovem para jovem. Então, tipo, se tem jovem na empresa, a gente vai cuidar deles e a gente fala a língua deles, então vai dar tudo certo. E a gente teve muito espaço assim de crescer e fazer bons trabalhos com organizações grandes, médias, e ali 2012, 13, 14. Então, mas eu estava muito inserido, apesar da gente ter tido a oportunidade de prestar serviço para o governo de Minas, por exemplo, estava muito inserido no ambiente empresarial. E aí me veio uma provocação sobre o impacto, se ali seria o lugar que eu poderia gerar mais impacto. E eu comecei a me provocar sobre a possibilidade de ir para a política. Aí eu pensava, será que na política eu não vou conseguir gerar muito mais impacto com o meu trabalho? E aí veio essa provocação e a decisão, em 2013 ali, mais ou menos, até 2012, quando a empresa estava crescendo, assim, falei, não, eu vou mexer com política. Em 2014, eu voltei para Poços, já com essa intenção de 2016 me candidatar. E aí iniciei o processo. Então, entrei na política com essa provocação de experimentar esse espaço para ver se eu posso fazer mais, gerar mais impacto social dentro daquela lógica, até da história lá da Mongólia, né? Com o objetivo de poder gerar transformação. Então foi essa a provocação. E no livro também você trouxe várias pessoas que você conheceu ao longo da política, temas que você abordou, né? As pessoas, algumas pessoas que depois você também entrevistou. Então, como que você avalia esses 4 anos que você ficou? Você acha que realmente conseguiu ter o impacto que você imaginava que fosse ter?
dar, né, enfim, do seu trabalho? É. Bom, para resumir, eu falo que eu entrei com 28, fiquei 4 anos e saí com 37. A conta é mais ou menos essa. Envelhece, é um processo que envelhece. É Porque verdade, eu peguei uma foto sua de santinho, não, a foto do que eu tava vendo as fotos do destaque lá do seu Instagram, que tem a foto da campanha política. Falei, tem, gente, passaram mais 4 anos. Se bem que você tá com outro estilo também, né, de tô com visual. outro estilo e aqui é sem Photoshop, né? No Santinho É. teve um tratamento, tá? Mas independente disso, eu era muito mais jovem, assim, em aparência. Agora tem cabelo branco, barba branca. E isso é fruto da dinâmica de trabalho e do estresse que é natural ali da política, porque você tem que lidar com situação complexa a todo momento, né? Uhum. Mas assim, da sua pergunta, hoje a política, ela sem dúvida foi a experiência mais forte em termos de desenvolvimento para mim. Por quê? Eu conheci limites que eu não conhecia, meus limites, e eu conheci potencialidades que eu não conhecia também minhas. Então, eu naveguei por extremos que eu não tinha navegado. E isso me deu muita força. Passei por muita dificuldade, interna mesmo, mas me deu muita força quando eu consegui sair disso. E hoje, quando eu olho para o meu trabalho, olho para as conexões que foram feitas, olho para o legado que eu deixei, olho para o momento das eleições passadas em que eu optei por não ir, mas recebi convite de 12 partidos diferentes para me ter ali no quadro. Partidos de todos os vieses possíveis, né? Da esquerda até a direita. Que eu falei, será que isso é bom Será que é ou bom? Será não? que é Porque ruim? será que eu não estou me posicionando direito? O que está acontecendo? Fiquei meio perdido, mas como ser perdido é bom, né? Exato. No viés que eu trago no livro, então estava tudo bem. Então, quando eu olho para esse histórico e olho para as coisas que eu fiz, eu me sinto muito feliz, me sinto orgulhoso. Confesso que no meu íntimo, eu acho que eu poderia eu tinha expectativa de gerar mais impacto, mas tem uma questão que é a expectativa antes de você assumir aquela responsabilidade e a expectativa como que ela fica depois que você entende um pouco mais do seu papel. Então, se eu olho para essa expectativa antes, eu não atingi o impacto que eu gostaria. Mas quando eu olho que depois eu tive elementos de maior clareza para exercer a minha função, eu olho para isso e fico satisfeito, né? Então é mais ou menos isso. E por que você decidiu mudar o rumo? Porque assim, muita gente estava já esperando, que nem você comentou, né? 12 partidos te buscaram, muita gente acho que já estava, quando começou a campanha, então já estava procurando qual que era o santinho, né? O que te decidiu Então. mudar o rumo, né, nesse aspecto? Então, eu vou falar uma coisa aqui que ela é perigosa, mas é o meu sentimento. Nem sempre vencer é bom. Depende muito do jogo que você está jogando. Então, eu tinha a possibilidade de vencer de novo. Eu sei disso. E os números depois mostram isso. Só que eu não quis vencer. Não quis vencer porque o jogo não estava interessante para mim. Em que sentido? Em sentido de equilíbrio pessoal, saúde, tudo assim, dessa parte emocional, espiritual. Eu estava sentindo que eu estava me desequilibrando e que eu precisava dar um passo atrás para, quem sabe, lá na frente avançar 2, 3, 4, 5, enfim. Então eu precisava respirar, eu precisava voltar a ter contato com um ambiente empreendedor verdadeiro, assim. Porque a política ela tem muito espaço para as coisas acontecerem, só que você tem que ter estrutura de trabalho, você tem que ter mais pessoas juntos ali para gerar a transformação. Caso contrário, é um ambiente que te suga muito. Então, a partir do momento que eu vi que eu estava perdendo a minha essência, eu estava perdendo a capacidade de fazer uma piadinha com os amigos, né, de ser o Gustavo que as pessoas conheciam, eu falei, opa, então eu tenho a chance, eu posso ganhar esse jogo, me dá uma tranquilidade, me dá uma estabilidade, mas tem outras coisas que não, o custo é muito alto. Então aí eu optei por dar uma respirada.
Eu falo que eu não tiro a política da minha vida. Quem sabe eu volte mais para frente. Mas eu senti a necessidade de dar um passo atrás para poder me reconectar comigo Uhum. e com projetos novos, assim, para poder beber mais de outras fontes e me preparar mais para desafios futuros. Então foi um Perfeito, pouco muito bom. disso. Não, faz sentido. E até então, aproveitando já que você está trazendo esses outros rumos e respirar outros ares, conta pra gente o que, que é a Abaco Coab que você está presidindo. Ah, legal. Então, a ABACO, ela é a sigla, né? Associação Beneficente de Apoio à Comunidade. Ela fica no conjunto habitacional, na Zona Sul, e ela existe desde 1998, aqui na Olha. nossa cidade. Então, ela já navegou por diferentes serviços, né? Mas desde que ela se estabeleceu ali na sede, e veio evoluindo ali, então tem desde apoio a idosos lá no passado e tal. Hoje ela trabalha com duas principais entregas. Uma é na área de assistência social, que é o serviço de fortalecimento de vínculos, né? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então a gente tem a nossa equipe de assistentes sociais que cuidam de famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Uhum. Cuidam, então, dando todo o apoio, fazendo o processo de escuta, fazendo os encaminhamentos que são pertinentes ali dentro, e também uma série de outras atividades complementares para cuidar dessas famílias, para que essas famílias possam sair dessa situação de vulnerabilidade, possam se emancipar socialmente. E aí, para dar força a esse serviço de fortalecimento de vínculos, a gente trabalha com o núcleo de capacitação à comunidade, que são cursos 100% gratuitos, financiados pela Abaco, né, lógico, através de doadores, de parceiros, que visam, então, dar a emancipação financeira dessas famílias. Então, tem curso de cabeleireiro, tem curso de manicure, tem curso de informática, tem curso de costura industrial, e a gente já está pensando em várias outras iniciativas nesse sentido. Então, é uma organização que tem uma história linda, e agora eu recebi o convite para dar continuidade ao trabalho da Rita, a Rita Pérez, que foi presidente durante muitos anos e toda a antiga diretoria, e aí agora eu estou assumindo como presidente voluntário, né? Um trabalho voluntário, e a gente está fazendo toda a estruturação da Abaco. Então Que tá, legal. tá, tá bem legal, assim, tá bem bacana. E quem tiver interesse de se conectar aí com a Baco, ou dentro desses cursos, ou de alguma outra forma, tem como para a gente abrir caminho para Tem, quem tiver interesse? tem. Hoje a gente está com um site provisório, mas já tem as informações, tem um vídeo institucional, tem como você pode apoiar, doação única ou mensal, tem as informações da nossa equipe, tem as redes sociais, tudo lá. O site é orbe, O-R-B-E, Depois dá pra gente mandar aqui no comentário. .me Uhum. barra abaco. orbe.me/abaco. A Orbe é como se fosse onde reúne vários links, né? É um Ah, link tá. na bio. Uhum. Então, orbe.me/abaco. ABACO. Então lá o pessoal pode saber mais e pode também contribuir com a organização que a gente precisa muito, principalmente nesse momento de pandemia, em Sim. que as famílias, muitas perdem renda e aí a gente precisa fazer todo o trabalho de assistência a essas famílias. Sim, com certeza. Não, ótimo ponto. E depois a gente divulga também, quando fizer o pós-entrevista, coloca também e divulga aí Legal. os sites. E Gustavo, e agora vamos falar de saúde, né? Porque assim, você na Indonésia, né? Vamos falar primeiro lá atrás, né? Porque assim, com o Gustavo, como tudo tem uma grande aventura, né? Antes da gente falar do presente, a gente fala de alguma história do passado. Então você, né, conseguiu, né? Só pra gente também trazer mais uma aventura, né? Gustavo já trouxe aqui que tem um espírito aventureiro. E aí você, quando foi na Indonésia, né? Que você quis ser o intercambista, quis experimentar tudo que tinha no país. E aí seu almoço era um espeto de... Então, eu comi a origem de tudo foi a tarântula, né, que eu comi.
A tarântula, ela foi no mesmo jantar do escorpião amarelo, escorpião preto, a larva, É o sei lá o prato do que dia que a dia, tinha né, lá. gente? É o PF, né? Um PF do dia a dia lá de Eu- Indonésia. não, então, essa alimentação foi na China. Na China. Aí na Indonésia desencadeou a infecção Ah, alimentar, entendi. entendeu? A Indonésia só te curou, só, quer dizer, só te tratou, então. E inclusive dica para os viajantes aí, tem lá em Pequim a Food Street, que é essa onde você come esses bichos aí. Só não comi o cavalo marinho porque eu fiquei com dó. O cavalo marinho bonitinho. Aí eu não comi não. Mas é pega turista, trouxa, tipo eu. Porque ninguém come isso lá, entendeu? Pode comer no povoado mais afastado e tal, mas eu comi e os chineses ficavam olhando, tipo, você tá comendo isso mesmo? Então é meio pega-trouxa. Mas aí, enfim, eu tava numa vibe muito de aproveitar ao máximo e tal, e eu acabei me desconectando mesmo da essência daquela viagem. Então, o melhor exemplo é, eu estava em Macau e mochileiro, dinheiro contado para se alimentar e fazer as coisas, e aí descobri que tinha o maior bungee jump do mundo lá. E aí, pô, vi o preço, falei, bom, ou eu me alimento bem durante a semana ou eu pulo de bungee jump. Lógico, me alimentar bem não ia dar like no Facebook, então eu vou pular de bungee jump, né? E naquele momento estava completamente, né, levado por essas questões de ego e tal. E fui, pulei de bungee jump, 7 segundos. Quando eu lembrei que tinha que gritar, acabou. Foi muito engraçado, porque eu caindo assim, aí eu falei, nossa, tem que gritar. Ah! Aí acabou. Aí eu falei, nossa, que Foi o paia. valor, foi Tá a lá, tá gravado no DVD. maior grana investida por segundo na sua vida. Foi. E aí, meu pai fala que quando eu tomei essa decisão, meu guardião falou: vai você, eu não vou. E aí a gente se perdeu no caminho. Então eu fiquei descoberto, não tinha guardião. E aí, dias depois, veio a infecção alimentar. Eu fui internado, fiquei 12 dias internado na Indonésia e tive que cortar a viagem por quase a metade, né? Gente, E então, assim, nunca tenho nada de saúde, mas quando tenho, é para é para lacrar, né? dar uma chacoalhada. Ou seja, mais uma vez, aproveito para trazer mais um reconhecimento para sua mãe, porque saber que o filho está internado na Indonésia realmente não deve ter sido uma tarefa muito materna muito fácil, né? Imagino que Não, o pai e sua mãe ela, ganharam um prêmio, né? De pais aí, de aventureiros. não, total. A minha mãe queria ir para a Indonésia. Aí meu pai falou: aí você vai chegar lá, vai desmaiar, eu vou ter que buscar os dois. Calma, tá? Fica todo mundo. Por isso, importância plano de saúde. Faz plano de saúde sempre que for viajar. A gente nunca sabe como o organismo vai reagir As aventuras que a gente vai querer tomar de decisão na hora, né? Exato. Exatamente. Então tenha uma segurança aí. E Foi o você, mais que me ajudou. recentemente, há algumas semanas também teve um susto aí com a doença do momento. Também Com deu um Covid, é. chacoalhão. É. Esse foi um susto, porque eu estava no meu melhor momento de saúde, assim, tava. Inclusive, gente, encontro o Gustavo correndo na praça também, né? Tava fazendo suas corridinhas. Tem os treinos lá da equipe do Nafar e eu tava indo, nossa, super bem, assim, tava um momento muito legal, meu, assim, em termos de saúde. E aí, de repente, o bicho pegou, né? E aí eu passei uns dias aqui em casa, por volta do 8º dia os sintomas reapareceram, quando eu fui ver, tava ali 25, 30, né, por cento do pulmão acometido pelo coronavírus. E aí eu tive que ser internado para não deixar ele avançar. Foi a sorte, e até agradeço muito os profissionais da Unimed, porque se eu não tivesse visto isso, poderia voltar para casa, não estaria fazendo o tratamento, e quando viesse, Aí já estaria fosse numa um. situação mais grave, né? Então, assim, pegou de surpresa porque estava bem, né, de saúde, mas deu para ver que não é uma garantia. Eu nunca achei que fosse uma garantia, não é, né? Só que assusta, né? Então, Com assim, certeza. Eu vou dizer que a gente aqui e assustou. O dia que aí, você postou sua foto lá, comunicou, a gente falou, gente, dá aquela aí eu baqueada. fiz.
eu fiz questão de postar para mostrar para as pessoas, porque muita gente no meu ciclo que faz atividade falava, não, a gente é praticamente imune, tá? E não é bem assim, entendeu? Então eu falei, não, deixa eu postar para levar isso e principalmente para jovens. Eu, por exemplo, eu não saio. Até esses dias quiseram fazer uma entrevista e eu ia pagar de maloqueiro na entrevista. Na matéria como um todo, eu acho que ia sair meio que. E não, assim, eu trabalho de casa, à noite não saio, né? Desde o início da pandemia, saí 2, 3 vezes para comemorar o aniversário quando estava permitido, né? Um Aham. restaurante e tal. E só a família também. Então, mas mesmo assim, ouvindo os enfermeiros, os médicos, cada vez mais jovens sendo internados, sendo infectados. Se a Não, gente e olhar às as vezes, estatísticas da é, cidade, é isso, e né? às vezes até isso, né? Justamente por já ter uma convicção de que, tô tranquilo, tô imune, e começar também a ficar mais relaxado de alguns cuidados, né? Também tem muito disso. É, Total, total, exato. É bom, né? então mais uma superação. Bom, do que a gente conversou aqui da época, talvez já dá para ter através do sul, do centro-oeste, do oeste, dá para ter mais uns livros agora. Tem bastante coisa. Dá. Eu Bom, já iniciei mais hã? um aqui. Já Então, iniciei mais um. já iniciou? Então, pois é, eu tô esperando aqui. É, Bom, agora eu vou abrir aqui os comentários, porque a gente, por incrível que pareça, já passaram 50 minutos dessa conversa, que parece que a gente está 20 minutos conversando. Então, o tempo voa aí quando tem muito assunto. Então, eu vou deixar aqui agora, gente, os comentários abertos para quem quiser aproveitar aqui, Gustavo, trazer alguma pergunta de viagem, de saúde, de política, de tríade, de enfim, tem vários aspectos aqui. Então, quem quiser aproveitar, já deixa aqui sua pergunta. Vamos ver se tem alguém que quer trazer alguma pergunta aqui ao vivo. Como você disse, né, Gustavo, tem que esperar um pouquinho o time aqui da leitura. é. Bom, vamos deixar as pessoas falando, vamos ver se aparece mais alguma. Bom, enquanto isso, se não aparecer nenhuma, eu tenho mais uma aqui para trazer, que é assim, Gustavo, de tudo que você viveu, que você contou, né? Como a gente estava comentando aquele dia, são 32 anos de vida, com muita história para contar, né? Já que nos últimos Sim. 4 anos foram 7, né? Vai multiplicando. Então, o que eu quero te perguntar é, com tudo que você já viveu, com tudo que você já tinha na bagagem, deixa eu tirar aqui os comentários, como não veio nada, vamos deixar as pessoas te verem normalmente. Com Tá. tudo que você trouxe na sua bagagem nos últimos anos, né? De viagem, de política, que eu imagino, né? Tudo que você contou, que deve ter sido uma experiência que mexe muito com as estruturas. Como que você está vivendo todo esse último ano que estamos, né? Que eu acho que ninguém que tivesse qualquer bússola, né? Qualquer uma que tivesse não imaginaria a mudança que a gente estaria vivendo, né? Acho que o desafio de saúde, o aspecto social, a gente também entrar numa realidade de viver um home office que ninguém também esperava. Como que você Uhum. está enfrentando esse momento único que a gente está vivendo? Assim, foi um momento que também, esse último ano, ele coincidiu com a minha nova transição de carreira, né? A saída da gestão pública para voltar a empreender. Então, para mim, tem sido bastante desafiador, porque eu saí de um cenário em que uma segurança, né, de trabalho, e voltei e estou num cenário em que você não consegue prever o dia de amanhã, né? Então, tem sido um processo muito interessante de a todo momento estar criando alternativas para lidar com a situação. Porque foi mais ou menos assim, vou voltar a exercer a minha atividade de facilitação. E facilitação é encontro, Uhum. e não pode encontro. Então eu saí de um ambiente de segurança e estou não vou dizer na lama, estou no mar. No E mar. aí, no mar. Porque é legal, eu me planejei direitinho, e tal. Uhum. Então para mim tem sido desafiador nisso e ao mesmo tempo traz muitas reflexões novas assim. Então o livro saiu, o livro é filho da pandemia. Eu escrevi ele em 3 meses, a partir de maio, em novembro ele estava sendo lançado, Olha né? só. E isso, ó,
fazia tempo que eu queria escrever um livro, né? Então a pandemia ela me ajudou a organizar nesse sentido, né? É um período de muitas perdas, então amigos, família, né? Isso tem batido aqui muito. E então você passa a refletir como eram essas relações e como que eu estava cuidando dessas relações antes disso tudo. Então vem aprendizado também de ajustes quando for possível nas relações familiares, de amizade e tal. E acho que é isso. E aí vem muita verdade colocada, por exemplo, para mim veio uma reflexão muito grande de consumismo. Eu Nossa, percebi que eu consumia muita coisa que não está fazendo falta nenhuma, mas nenhuma, assim, de longe. E isso eu falei, cara, não é possível. Então eu estou revendo todos os meus hábitos de consumo também, acho que. E consumindo. Aí uma coisa que eu aumentei meu consumo foi arte. Música, podcast, live, filmes, livros. Isso eu aumentei o consumo para nutrir a minha alma para conseguir lidar com toda essa situação. nossa, excelente, muito boa. Eu também, ano passado, foi um dos anos que eu mais li. Eu queria, desde 2019, queria ler mais. E aí, o ano passado, consegui ler 19 livros. Eu falei, caraca, e aí a reflexão Legal. que faz, que a gente até fala, né? Ah, que é porque eu não tive vida social. Putz, será que porque eu não tive vida social? Claro. Mas será que amanhã, na hora que voltar tudo também, as minhas escolhas vão ser as mesmas? Ou não, né? Porque a gente se transforma com novas experiências e vai descobrindo o que realmente é essencial, o que a gente era Total. levado meio que enfim, pelo ambiente, pelos amigos, enfim, né? Sei lá, acho que tem muita reflexão de como vamos sair disso, né? Quando, se Deus quiser passar. Mas acho que seremos novas versões, com certeza, né? Com certeza. E, na verdade a gente tem que ser sempre. Eu falo que a gente o quem sou eu é uma pergunta que a gente tem que se perguntar sempre, assim. E só o fato de você se perguntar já traz coisa boa. O que não pode é a gente se descuidar. Se descuidar da nossa essência, do nosso eu. Porque se eu não estou cuidando do meu eu não estou cuidando de ninguém que está à minha volta. Eu não estou cuidando da minha família, não estou cuidando dos meus amigos, não estou cuidando da minha cidade. Então, e não é egoísmo, é consciência de que você tem que estar bem, cara, senão você E não você não vai, né? consegue, e você não consegue dar nada pro mundo que você não tem dentro de você, né? Então, se você não sabe se cuidar, vai cuidar dos outros, né? Fica um pouco complexo, né? Exatamente. Muito bom. Bom, agora, gente, com quem está aqui, temos 9 pessoas que estão ao vivo com a gente. Eu vi que tem umas 9 pessoas que ficaram do começo ao fim aqui. Eu gostaria de pedir, e aí, Gustavo, vou testar isso hoje, tá? Porque eu sempre tento depois Tá. encontrar uma foto legal para divulgar a live, e aí eu não consigo. E aí eu vou tentar pegar um print durante a entrevista. Uma pessoa ficou assim, a outra tá assim, então não consegue. Então, Tá. eu vou pedir para o pessoal tirar um print da gente aí. Então, vamos ver, Gustavo, se a gente vai ter do meu lado, do seu lado, alguém que vai conseguir favorecer isso, Tá tá? bom. Então, gente, eu vou Tira um falar já print. e a gente vai fazer um sorriso e vou contar com a Tá. colaboração de vocês para fazer um print e mandar pra gente, tá? Então, vamos lá. Fechou. 2, 3 Vamos e... lá. Bom, é isso. Se a gente tiver uma divulgação amanhã da foto é porque alguém foi solidário. Alguém conseguiu. Alguém Ótimo. conseguiu. Bom, Gustavo, Ótima eu quero ideia. te agradecer. Ó, até vou deixar aqui agora os comentários para os nossos momentos finais. Quero super te agradecer pela entrevista. Mais do que antes da entrevista, te agradecer pelo livro. Agradecer pelo meu pai que te apresentou. E meu pai, ó, fala que eu tenho que te falar assim, você tem que entrevistar o Bonafé. O menino ele é top, tem que entrevistar. Eu falei, não, deixa eu ler o livro então, para eu poder. E aí que a gente foi no seu lançamento, não deu parabéns no seu aniversário. Descobrimos Não, tudo foi show. depois. E o Dani, ele faz parte aqui do meu ambiente, né? Tenho a minha Mioplan aqui, minha composteira, que tem sido espetacular a experiência de ter uma composteira em casa. Ai, demais. Ó, também, ó, Deixo a dica. Fica a dica. Esse foi empreendedorismo nosso, viu? Porque o Instagram da Mioplan surgiu também aqui no meio da pandemia, para a gente trabalhar e divulgar a atração. Muito bom. Muito Bom, legal. Gustavo, obrigada, pessoal. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Ó, Livro Através do Norte, não se esqueçam, vale muito a pena. Vamos investir aí nas reflexões. Aí, ó, Silmara, obrigada por lembrar dos pais que sofreram. Olha, eu tenho uma solidariedade enorme por cada aventura contada. E mandar um beijo também para
tia Daniela, que foi a que recebeu a mensagem intensa, ainda teve que contar para seus pais que você estava preso no Transiberiano. Estou aprimorando minha forma de comunicar. Estou melhorando minhas mensagens. Excelente, muito bom. Gente, obrigada, Tchau, tchau. Beijo, Obrigado, adoro. Lígia, pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.